Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Desculpa aí o atraso, tá? Queria agradecer aí a paciência de vocês. E hoje nós temos aí um tema que eu acho que bastante interessante. Eu não sei se todos me conhecem, a gente tem mais contato com o pessoal da escola nos fins de semana, e os residentes estão mais na semana, então eu sou o Dr. Paulo, tá? Sou ultrassonografista. E aí hoje a gente vai conversar junto com a Alessandra e todos vocês acerca de ultrassom com Doppler de artérias carótidas e vertebrais. É um tema bastante interessante e que, assim, eu creio que todos os colegas, sejam ultrassonografistas ou radiologistas, devam fazer, porque é um exame bem frequente hoje nas solicitações. É um exame que é interessante em termos de faturamento também, né? Então, e que não demanda muito tempo para ser feito normalmente. Então, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa antes, mas a gente já pode. Alessandra, boa tarde, tudo bem contigo? Oi, boa tarde, professor, tudo bem? Prazer conhecê-lo. Da mesma forma. Então, Tá, se eu vou passar a palavra a você, tá ok? tá bom, obrigada. Vou desligar, eu tô vergonha. Boa tarde, né? Meu nome é Alessandra, eu sou R2 do São Carlos, do curso de Radiologia, né? E o tema de hoje vai ser sobre ultrassonografia com Doppler das artérias carótidas e vertebrais, como o doutor Paulo já havia falado, né? Então, primeiro, assim, qual a importância, né, da gente estudar, fazer ultrassom, né, da carótida vertebral? Ele é importante, né, justamente porque eu mais na frente vou explicar mais, como ele é um preditor, né, mas ele, né, ele ajuda a gente a prever, assim, fatores de risco e prever o risco mesmo, a probabilidade ou não, não só ele, né, mas junto com outros fatores, né, de o paciente ter um AVC isquêmico, né, que é uma das principais causas de mortalidade no mundo atualmente, né. Então, as lesões carotídeas, né, são responsáveis por até 25% dos AVCs isquêmicos e 90% deles são devido a aterosclerose, né, e 10% são devido a aneurisma ou kicking, que são tortuosidades das carótidas, certo? Então, ele detecta problemas, né, como a presença de placas de gordura, né, que é a ateromatose, como eu já falei, e a porcentagem da obstrução dessas artérias, que a gente vai medir pelo fluxo, né. Vai medir também a medida da espessura da parede média da artéria, né, através do complexo médio intimal, certo? E de acordo com o resultado, com o que for dando, né, pode orientar o médico que solicitou o exame para fazer mudanças farmacológicas e indicar mudança no estilo de vida dos pacientes, né? Dizendo se tem alto risco cardiovascular ou não, né? Começando aqui pela anatomia das artérias carótidas, né? Aí aqui, né, nós temos o arco aórtico, e dele sai, né, para a direita, o tronco, o tronco braquiocefálico, que se divide na artéria, peraí, na artéria subclávia direita e para a artéria carótida comum direita, que se divide na artéria carótida externa e na interna, certo? E já do lado esquerdo, né, a artéria subclávia e a artéria comum esquerda, elas saem direto da aorta, certo? E mais em cima, a artéria carótida comum esquerda se divide, né, em carótida externa e carótida interna, certo? A carótida externa, ela irriga regiões da face, né, e pescoço, e ela dá ramo, certo? Que a gente vai ver melhor no ultrassom. E a interna, né, ela, na região do pescoço extracraniano, ela não fornece ramos, né? O primeiro ramo que ela fornece é já dentro da região do crânio, né, que é a artéria timpânica, certo? E aqui, a artéria comum, ela, nessa parte, quando as paredes param de ser paralelas,
é a região do bulbo carotídeo. Aqui na interface, né, das artérias carótida externa com a carótida interna, certo? Então, né, eu vou falar um pouquinho das características dos fluxos, começando aqui, né, a carótida comum, ela tem um fluxo bifásico, né, para quem não sabe, né, assim, iniciando, né, eu sei que tem os R1s aqui também na aula, o fluxo bifásico é quando ele é um fluxo que não tem resistência, certo? Esse fluxo sem resistência, que é devido principalmente pela microcirculação, que impõe a resistência, ele é um fluxo que irriga áreas nobres, certo? Então, o cérebro, né, o coração, eles são as principais artérias que irrigam os órgãos nobres, tem um fluxo bifásico, certo? Que é com menor resistência. E não tem onda negativa, né? E mas também pode ser trifásico. Ele pode ser trifásico em caso de oclusão ou quando está com estenose acima de 95%, né, na artéria carótida interna, que eu vou explicar melhor também mais para frente. Também pode ter trifásico, né, nas patologias, como hipertensão intracraniana, insuficiência aórtica ou fluxo de parede. E a artéria carótida externa, o fluxo nela é trifásico, porque como ela não irriga a área nobre, né, ela tem já a presença da resistência vascular periférica, fornecendo essa fonte de resistência através da microcirculação, certo? E a carótida interna também irriga o sistema nervoso central, ela é bifásica, né, sem resistência, que não pode ter resistência para a área nobre, mas pode ser trifásica no bulbo devido a turbilhonamento ali na área da interface da carótida interna com a externa, certo? Aqui, né, mostrando a carótida comum, onde tem essa partezinha azul aqui na primeira imagem, né, e é um fluxo bifásico, né, aqui do outro lado, ultrassonografia Doppler, sem a onda negativa, né, que é a característica do fluxo bifásico, certo? Aqui, o fluxo da artéria carótida externa, né, que irriga a face, pescoço, né, ela se situa, assim, mais anterior e medial, e a gente pode ver também uma pontinha aqui negativa, né, passando por baixo. Então, ela tem o fluxo trifásico, certo? Que é a onda Q, negativa, certo? E aqui, a característica, né, da artéria carótida interna, ela é mais posterior e lateral, né? E, como eu já falei, por irrigar, né, sistema nervoso central, que é a área nobre, ela tem um fluxo bifásico. Aqui na outra imagem mostrando o fluxo bifásico dela, sem onda negativa, certo? Aqui, né, mais uma imagem, né, da carótida comum normal. Aqui, nessa outra imagem, mostrando o bulbo, que é onde as paredes deixam de ser paralelas, né, e criam essa barriguinha aqui, né. Aqui, a carótida externa e a carótida interna, certo? E aqui falar um pouquinho do complexo Alessandra, só te interrompendo, eu ia deixar para fazer alguns comentários mais para o final, mas eu acho que, assim, essa questão das ondas de fluxo bifásico e trifásico, eu acho que é algo muito importante, não só para o Doppler de carótidas, tá? É algo que a gente precisa realmente estar, ser um conhecedor do porquê de uma onda trifásica, de um porquê de uma onda bifásica, para a gente não ficar só nessa questão, tem aquela ondazinha aqui, aí fica na dúvida, né? Eu até, inclusive, eu acho que a próxima aula vai ser de Doppler arterial periférico, inclusive eu combinei com, acho que é o Caio, né? Vai exatamente para a gente tentar justificar pela física algo que fique mais compreensível.
porque por vezes a gente tem a facilidade de decorar, mas quando a gente tem a compreensão física do processo, é algo que fica realmente sedimentado e a gente nunca mais esquece. Então, Eu quando a vou gente fala. Pois aqui, não. deixa eu ver aqui. Eu botei aqui mais um pouquinho dela, certo? Pronto, pronto. Posso Então, eu vou. ir Ah, pro slide pois não? sobre isso? Se o senhor preferir, eu posso começar por esse slide. Pode ser. A gente falar um pouquinho do que é uma onda trifásica, uma onda bifásica, para a gente depois prosseguir, tá certo? Tá bom. Então, é assim, vou começar bem do básico, né? O coração, ele bombeia, né, durante a sístole cardíaca, ele tem aquela projeção, né, aquela fonte de energia, que é o sangue, ele vai irrigar o sangue, ele tem a sístole e irriga, né, todos os órgãos, todas as partes do nosso corpo, certo? Aí, quando tem a sístole, a parede do vaso, né, ela dilata um pouquinho, né, ela dilata e vai indo sangue para os órgãos. Só que tem também não é só positiva, forma um vetor, né? Cadê? Perdi. Forma um vetor para frente, que é esse vetor L, certo? De positivo, que é a velocidade do fluxo, a velocidade que o sangue passa dentro da artéria, certo? E aí tem também um vetorzinho negativo, certo? Que é menor do que esse vetor para frente, né? Do fluxo, que é o vetor da resistência vascular periférica. A resistência vascular periférica, a maior parte dela é dada pela microcirculação, certo? Que são os pequenos vasos, as arteríolas e as venas, né? Não, as arteríolas mesmo, as arteríolas, que é a microcirculação, né? Que tem o vetor negativo. E também a gente tem uma energia na transversal, né? Que é a energia do pulso do vaso, né? Que é quando o vaso, a parede da artéria, ela se dilata, né? E ela se contrai, certo? Quando ela se contrai, ela tem também uma energia que joga o sangue um pouquinho para frente, que forma esse vetorzinho positivo, né? Que é bem menor do que o outro, né? Da fonte de energia do coração, da sístole cardíaca, mas ajuda também, forma uma ondinha lá, certo? E aí, a soma dos vetores, né? Transversal, que é da parede da artéria, do pulso do vaso, com a velocidade do fluxo, que é o vetor eu também de mexer na seta e a seta vai andar, pronto. Aqui, né, a velocidade do fluxo é na horizontal, e o pulso do vaso, que é na vertical. A soma desses vetores é sempre uma constante, né? E é uma constante dada pela equação transformada rápida de Fourier, certo? Essa equação a gente não vai entrar em detalhes sobre ela, mas é para saber que ela existe, né? Foi estudar para dar os gráficos, né? Aí pronto. Quando tem, né? Eu vou voltar lá para o gráfico do primeiro, tá, doutor? De pessoal, vou voltar. É porque, assim, essa aula é uma aula anterior a essa, né? Aí eu não me atentei tanto a isso. Pronto, aqui. Aí essa primeira onda aqui é a onda da sístole, né? E já na segunda onda, que é a onda do pulso do vaso, certo? Pronto. Quando a gente tem uma estenose, não, aí a onda, peraí, professor. A onda negativa, a onda a onda 3, que é a onda 1 é a onda da energia ventricular, né, que é a força da contração cardíaca. A 2, que é a onda negativa, é a resistência periférica, por isso que é uma onda negativa, certo? Aqui nessa aqui da carótida externa, tem uma onda negativa, esse pontinho aqui, abaixo dessa linha branca, tem esse pontinho aqui. Essa aqui é a onda 2, que é a onda negativa,
dada pela resistência periférica, certo? Da microcirculação. E a onda 3 é a energia expansiva elástica, que é da rigidez da parede dos vasos, certo? Em resumo, pessoal, só interrompendo, Alessandra, desculpa. Assim, eu gosto muito de utilizar alguns exemplos práticos, porque quando nós mesmos temos uma certa dificuldade com a física, e quando a gente está com o negócio de vetor para lá, vetor para cá, acaba que, por vezes, a gente não tem uma sedimentação do conhecimento. Então, eu exemplifico essa representação de um gráfico da bifásica ou trifásica, trazendo como se fosse uma bomba que está injetando dentro de uma mangueira um determinado produto, e esse produto ele vai se chocar com algum local mais à frente, tá? Então, quando a bomba é o coração, tá? E aí as artérias é essa mangueira, e quem é que representa essa parede lá na frente? Exatamente como a Alessandra falou, a microvasculatura, as arteríolas. Então, a microvasculatura é a parede com que o líquido, com que o sangue vai se chocar. Então, quando o coração bombeia, que ele faz a sístole, é exatamente essa primeira onda que a Alessandra mostrou, onde tem um aumento geralmente acelerada, né? E que posteriormente ela vai perdendo velocidade, tá? Ao se chocar, e a gente lembra da física, se eu me jogar contra uma parede, por exemplo, de qualquer forma, a parede, como é muito rígida, dependendo da ação, isso a física, a ação e reação, eu não vou ficar parado, pregado na parede. Eu acabo me chocando e retorno. Concordam comigo? Então, esse retorno do fluxo sanguíneo produz uma onda negativa, tá? Então, se eu tiver uma parede que não seja uma parede tão rígida, por exemplo, se eu me chocasse contra uma parede de papel, essa parede de papel, que representaria, por exemplo, uma artéria sem resistência de um paciente diabético, um paciente com. E as principais também na fisiologia, os órgãos nobres, onde ele não apresenta resistência, o fluxo ele não volta, ele está sempre passando, mesmo quando o coração não estiver na sístole. Então, quando o fluxo está passando, mesmo quando na diástole, perdão, esse fluxo nunca vai ficar negativo, aquele sangue não retorna. Por isso, a falta da onda 2, certo? Então, isso é importante para a gente ter o conhecimento. E aí, como a artéria é elástica, a artéria de uma pessoa sadia é elástica, quando eu passo muito volume ali, ela acaba expandindo. Quando eu não estou mais fazendo pressão, nem na sístole do coração, na bomba, e ali também já existe uma acomodação na parte periférica, a artéria tende a voltar ao seu diâmetro normal. Quando ela faz a volta, ela empurra sangue. Então, faz aquele terceiro pico, fazendo aquela terceira onda. Tá? Então, é isso que eu gosto de utilizar esse exemplo para a gente determinar uma onda trifásica ou bifásica. Eu sei que o assunto não é exatamente esse, mas eu acho que sempre vejo como importante para a gente ter essa sedimentação do conhecimento da física do Doppler. O Doppler é uma área muito bonita, mas é porque às vezes se torna difícil porque ele precisa ser interpretado. Eu digo que o modo B é a anatomia e o Doppler é a fisiologia dentro da ultrassonografia. Pois não, Alexandre, pode prosseguir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir interrompendo. Então, é isso mesmo, como foi melhor explicado aí pelo doutor Paulo, né? A onda 2, né? Tem vezes que eu vou falar onda 2, onda negativa, certo? A onda 2, essa onda negativa é dada pela microcirculação, resistência da microcirculação, né? E para órgãos nobres, a onda é bifásica, porque justamente tem a perda da onda 2, certo? Então, e qual é a artéria que irriga os órgãos nobres aqui no nosso estudo, né? A carótida comum e a carótida interna, certo? A externa é mais fácil e pescoço. E por isso que ela é trifásica e tem a resistência da microcirculação. Acho que agora deu para entender direitinho, né? Então,
Aí aqui, né? Aqui eu vou falar um pouquinho, né? Foi feito um estudo, né? Que primeiro eu vou falar da anatomia, né? O vaso, né? A artéria, ela tem 3 camadas, né? A íntima, a média e a adventícia, certo? O complexo médio intimal, ela é formado um complexo pelas 2 camadas mais internas, né? Da artéria, que é a média e a íntima, certo? E a gente, né? Quando vai fazer ultrassom, é importante a gente medir, né? A distância da interface, né, da luz da íntima até a média adventícia, que é essa luzinha branca, a partezinha mais hiperecóica e a hipoecóica, certo? A branca e a preta. Aí, qual é a importância disso, né? A gente vai ver que com a idade, com a diabetes, tabagismo, esse complexo médio intimal, ele pode aumentar, né? Formando a placa, que aí predispõe a AVC e outros fatores, como eu vou falar aqui, né, mais na frente, né? Que a diabetes, tabagismo e idade, eles, né, vê que eles causam maior espessura, né, do complexo médio intimal e ele serve para a gente como um marcador, né, um marcador precoce que antecede a aterosclerose, né, que a gente quer, né, a medicina, ela quer saber como é que a gente previne, como é que pode diminuir o evento do AVC, a isquemia, o ataque isquêmico transitório, né? Como que a gente pode prevenir antes de formar a placa, né? E então, a medida desse complexo é importante para a gente já ter mudança do estilo de vida antes da formação da placa ou também com medicamentos, certo? E para cada população, né, tem uma tabela na nossa. Teve o estudo ELSA, né, que foi um estudo que fez as tabelas de acordo com cada população, e ele foi também adaptado, certo, para o Brasil. Então, quando a gente medir, né, ele é dividido por faixa etária e também por sexo e por etnia, branco, mulato ou negro, certo? A gente vai medir, vai colocar na tabela para descobrir, né, qual é o percentil que se encontra, né? Sobre o percentil de quê? O percentil do risco, né? Para ver o risco cardiovascular, o risco de adoecimento daquela artéria, né, da pessoa. E essa tabela a gente não decora, né? Normalmente ela tem nos computadores. E se a gente for acompanhando, a gente analisando ela direitinho, né? Aqui para mais idade, a gente vai ver que abaixo do percentil, quando coloca nela, né, abaixo do percentil 25, predispõe a um paciente de baixo risco cardiovascular. Quando está acima do percentil 75, tá, a gente fala em alto risco cardiovascular, né? Só que voltando aqui, né? Quando a gente, para ter em mente, se não tiver a tabela, né, tem uma regra geral que a gente utiliza, né? Que quando está acima de 1 milímetro, o complexo médio intimal, a medida do complexo, ela é um alto risco cardiovascular, né? E a gente chama de espessamento da parede da artéria, né? Quando está menor do que 0,8, a medida desse complexo, a gente diz que está normal. E já quando está acima de 1,5, a gente chama de placa, certo? Aí aqui. E como eu falei da medida, né? Agora eu vou falar da técnica, né? A gente vai colocar o transdutor, né, no longitudinal, vai identificar o bulbo, que é quando as paredes das artérias deixam de ser paralelas. Vou voltar 15 a 30 milímetros e faço a medida em ângulo reto, sem zoom, na parede posterior, mais afastada do probe, no final da diástole. E aqui, né, entre essas setas, eu faço 3 medidas em um espaço de 1 centímetro, né? E dessas 3 medidas se tira a média. E aí essa é a medida é assim que a gente faz a medida do complexo médio intimal, certo? E também pode colocar no aparelho, né? Selecionar lá para ele dar o software automático.
pode escolher fazer automático ou fazer manual, certo? Fica a critério, né? E aí a gente vai ver se já tem as placas, né? Como eu falei, quando o complexo mesenquimal está espessado mais de 1,5 milímetros, a gente já chama de placa, né? Placa aterosclerótica. Então, quando tem a calcificação do complexo, aí na calcificação não importa o tamanho, certo? Não precisa ser 1,5, pode ser menor. Se já tiver calcificação, a gente também chama de placa. E também a gente pode considerar a placa quando a medida da interface, né, do complexo for maior que 50% do diâmetro do complexo circundante, né, que é perto. Vou dar um exemplo, né, mais prático. Se vai 0,5 milímetros, né, a espessura do complexo ali na parede da artéria carótida comum, por exemplo. Aí, de repente, a gente mede e fica 0,8, então 0,3 é maior que 50% do diâmetro que era antes, tipo 0,5. Então, a gente já pode chamar de placa, mesmo que tenha medido 0,8, não 1,5, certo? Tá entendido? Ficou alguma dúvida? Aí, sobre as placas também, eu vou falar sobre ela tem várias classificações, mas a classificação que a gente mais leva em consideração é sobre a morfologia e a ecogenicidade, certo? Vou falar primeiro da morfologia. A gente vai falar se ela é lisa, regular ou lisa, quando a parede é bem lisinha, que é essa primeira foto, né? É irregular, quando mais de 50% dela, né, é irregular, e a gente chama de ulcerada, essas que são ulceradas mesmo, formam uma úlcera e aparece o fluxo dentro dela, certo? Fluxo dentro da placa. Aqui, né, falando sobre a ecogenicidade, a gente divide elas em lipídicas, fibrolipídicas e calcificadas, né? A placa lipídica, ela é hipoecogênica, né? A gente não costuma ver fácil, né? E quando liga o Doppler, que vê que aqui, né, na parede da artéria fez essa barriguinha, né? Que é a placa, né? Ela é composta por né, lipídica e gordura, né? E tem maior instabilidade. Já as fibrolipídicas, elas são hiperecogênicas e são parcialmente estáveis, né? A placa aqui, no caso, está aqui, onde estou mostrando a seta, aqui é a placa, certo? E ela é importante prestar atenção que ela não faz sombra acústica posterior, que é diferente, que a gente diferencia ela da calcificada, né? Pela sombra acústica posterior. Aqui na calcificada a gente tem a placa com a formação da sombra acústica posterior. E essa aqui é a mais estável, certo? Aqui, né, a parte dos vetores, como a gente já tinha explicado anteriormente, né, no início da aula. E aqui, outra parte importante também é avaliar o fluxo, né, quando a gente vai fazendo o exame das carótidas, né. E a gente vai colocar, né, o probe no ângulo de 60 graus ou menos, né. Já falamos que a morfologia dela é para ser bifásica, então se a gente for lá e tiver com trifásico, né, a gente pode pensar que tem uma estenose mais acima, e a gente vai ver a velocidade do pico sistólico, que é a parte mais importante para a gente definir também se tem estenose ou não. Já a velocidade, né, diastólica não é tão importante, certo? E como é que a gente define, né, mede a estenose, né? Então, quando a placa, sem alteração da velocidade, aqui é importante lembrar daquele exemplo da mangueira, né? Que, por exemplo, se a gente tem a água saindo da mangueira, se a gente coloca o dedo, né, diminuindo o tamanho da abertura da saída de água, a velocidade do fluxo aumenta, certo? Então, se a gente tem uma placa, né, e essa placa não altera a velocidade do pico sistólico, né, que a gente considera aqui, quando não altera, é quando a velocidade é menor que 140 centímetros por segundo, e a relação da artéria carótida interna sobre a artéria carótida comum é menor que 2, a gente diz que é uma estenose menor do que 50%. Então, é como se a gente tem a placa ali, mas aquela placa não alterou a velocidade, certo? O pico sistólico. Já quando a
placa, né? Sempre comparando com a mangueira e colocando o dedo, a gente fica mais fácil de entender, certo? Quando a placa, né? Ela altera a velocidade do pico sistólico maior que 140, só que ainda é menor que 230 centímetros por segundo, ou a velocidade, né, da artéria carótida interna sobre a artéria carótida comum, é 2 a 4 vezes, a gente diz que a estenose está entre 50% e 60% do diâmetro da artéria, certo? E já quando a velocidade, quando está bem rápido, né, então quando a velocidade de, do pico sistólico dentro da artéria está maior que 230 centímetros por segundo, ou a relação da carótida interna sobre a carótida comum está maior do que 4, a gente diz que tem uma estenose maior do que 70%. Já se a gente, né, voltando para o exemplo da mangueira, se a gente colocar o dedo e obstruir quase todo, né, a abertura do cano, né, ele vai ficar só pingando água. Se for quase todo, porque aqui no caso a gente disse que se for uma estenose maior que 95%, aí o fluxo já vira monofásico, né? Que a gente chama de tardos parvos, que é quando, né, é um fluxo que ele não passa da linha de base, e é um fluxo que não tem, sem resistência periférica, né? E aí é como se fosse bem pouquinho, né? Vai passando bem pouquinho sangue para lá, certo? E aí, a artéria carótida externa, a gente também olha ela, né, durante o nosso exame, mas ela não é tão importante, né, quanto a carótida interna, né? A gente vai olhar se tem placa ou não, mas não vai se detalhar tanto, né, no estudo. E ela irriga as estruturas da face do pescoço, como eu já havia falado, e o fluxo dela é trifásico, porque não irriga a área nobre, certo? E a artéria vertebral, né? Ela também irriga o sistema nervoso central, e ela tem o trajeto aqui, né? Uma parte, ela sai da subclávia, e tem uma parte do trajeto dela fora dos processos transversos, e a outra parte, ela entra aqui dentro dos processos transversos de C1 a C6, certo? E quando a gente vai vê-la na ultrassom, a gente vê uma parte falhada, outra parte com Doppler colorido aqui, no caso. Aí essa parte falhada é onde está o osso, certo? E a morfologia de onda dela também é bifásica, né? Por conta de irrigar órgãos nobres. E é basicamente isso, né? Não sei se ficou claro para vocês, se tiver alguma dúvida, né? Pode perguntar. Espero que tenham gostado, então. E Alessandra, parabéns. Só uma correção, Alessandra. Essa velocidade aí do pico sistólico que a gente utiliza hoje é 125, tá? Certo. Tem alguns estudos com 140, mas hoje o que a gente mais recomendável é 125 centímetros por segundo, tá? Tá Então, certo. só para que vocês Eu tinha visto corrijam. 125, mas aí pensei que fosse o contrário. Não, o 125 hoje é o que está sedimentado, tá ok? Tá ok. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Doutor Paulo, quando a gente vai medir a camada íntima, certo? Mesmo a gente vendo. Eita, ela saiu. Acabou, acho que aperta não. Pronto. Pois não, Carolina. Alô, estão escutando? Pois não, Carol. Pode. Alô? Carolina? Oi, estou escutando. Sim, Pronto, pode desculpa, perguntar. sem querer eu cair.
Pois não. Quando a gente tem a camada íntima, certo? Mesmo a gente vendo, a gente sempre mede a posterior, né? Mas se a gente vê que a anterior, ela tá visualmente mais alterada, a gente pode medir a anterior ou isso aí não se pode mesmo? Quando a gente vê visualmente que a anterior está mais alterada? Olha, até poderia, mas assim, a anterior, existe essa discussão, Caroline, a parede anterior, ela tem uma definição pior. É difícil você conseguir uma definição para medir o complexo medintimal da anterior. É possível você fazer medial, lateral ou a posterior, mas a anterior, devido à interface das camadas, você não tem a qualidade exata e boa para fazer uma boa medição. Então, para o complexo medintimal, você não consegue fazer uma boa medição pela parede anterior. Você até consegue pela posterior, lógico. E isso é interessante a sua pergunta, porque eu acho que para nós falarmos aqui alguns detalhes que são importantes na condução do exame, tá? Então, o exame, ele inicia no modo B, e eu acho que o modo B ele é muito importante, a gente fazer uma varredura com o transdutor na transversal, desde ali a origem da carótida, até a sua bifurcação, até onde realmente a mandíbula não conseguir mais subir, para a gente conhecer aquela artéria, conhecer o terreno onde nós estamos estudando. Nessa varredura, a gente já muitas vezes já consegue identificar placas, consegue identificar onde é que está a bifurcação, onde é que a gente vai ter que virar o transdutor. Então, isso em termos práticos facilita e agiliza bastante o nosso exame, tá? Então, com relação a essa questão da medição do complexo medintimal, você não consegue fazer a medição pela parede anterior. Outra coisa importante é que a imagem tem que estar bem ajustada, né? O ganho, o foco, a profundidade, e não se deve usar o zoom, tá? Não é permitido, digamos assim, usar o zoom. Por quê? Porque quando você usa o zoom, você apenas está aproximando a imagem, mas não está fazendo com que a máquina trabalhe bem a imagem. Os frame rates da imagem continuam o mesmo. Então, quando você dá o zoom, ela perde definição. Então, é algo que vocês não devem dar zoom para fazer a medição do complexo medintimal, tá? Então, é algo que eu acho que precisa ficar aqui fixado na cabeça de todos nós, que precisa ter uma boa imagem, um bom modo B para fazer a medição, e não se deve colocar o zoom, tá? Não é permitido fazer uma medição do complexo medintimal no zoom, tá ok? Segundo, essa questão é sempre uma pergunta que se faz. É sempre importante medir o complexo medintimal? E aí, o que é que vocês acham? Se tiver placa, em tese não precisa, né? Perfeito, Caio. Em tese, quando eu tenho uma placa, eu não precisaria mais fazer uma medição e colocar lá no laudo a espessura do complexo medintimal. Porque como no estudo já mostra que o espessamento é exatamente um momento de evolução de uma placa. Então, se eu já tenho uma placa, é porque aquilo ali já evoluiu, já houve o espessamento e chegou a condizer com a placa, tá? Mas os nossos colegas clínicos cardiologistas, eles colocam na cabeça que precisa ter o complexo medintimal. Então, a rigor, nós fazemos para responder ao colega. Tá? O exame não é nosso, o exame é do paciente e é um exame feito para o colega que vai ler e interpretar o exame. Portanto, é de bom grado a gente sempre fazer, mas a rigor, na teoria, a partir do momento que a gente tiver uma placa, a gente não teria mais a necessidade de medir o complexo medintimal, certo?
Com relação à questão de o que é uma placa, ali, quando a Alessandra falou muito bem que é um critério de placa, quando você tem acima de 15, um complexo meditimal acima de 1,5 milímetro, é até lógico, né? Porque sempre o 1, exceto uma faixa etária de uma raça, o 1 é sempre anormal. Então, se você tem uma placa, quando você tem um aumento de 50% do complexo médio-intimal, se você tem 50% do aumento de 1, é 15. De 10, né? De 10 é 15. Então, acima de 15 sempre vai ser uma placa, até pelo raciocínio. Então, quem não lembrar do 15, lembra dos 50% acima do valor do complexo médio-intimal para aquele paciente. Isso é que é importante. Aí, a partir daí, você sempre tem uma placa. Então, como a Alessandra falou, o complexo médio-intimal é 5. E em algum momento eu vi ali deu 8, tá? 0,8. Então, você tem uma placa porque ela tem um aumento em maior do que 50% em relação ao complexo médio-intimal, tá? Uma outra coisa que é importante falar é que o estudo, ele não fez um estudo, teoricamente, para carótida externa, tá? A gente faz uma inferência, digamos assim, a gente faz uma extrapolação para dizer que se encontrar, por exemplo, uma velocidade dos 180 na carótida externa, nós dizemos que tem uma estenose entre 50% e 69%. Mas o estudo foi feito somente para a carótida interna, tá? Mas a gente faz a extrapolação também para a externa, na prática, certo? Esse estudo ele poderia ter sido em qualquer outra artéria, poderia ter sido na renal, poderia ter sido na hepática, porque ele tentou mostrar e conseguiu, de certa forma, a idade daquela artéria. E por que foi escolhida a carótida? Pela facilidade. Uma artéria de grande calibre, de grande importância e que é bem superficial, diferente de uma artéria renal. Então, por isso que o estudo foi feito com a carótida, tá? Nessa questão do risco cardiovascular, certo? Mais alguma dúvida? Foi boa essa questão aí do complexo médio-intimal, porque a gente pode falar da questão do modo B. E, pois não, alguém quer perguntar ou quer comentar alguma coisa? Ninguém se manifestou. Então, assim, pessoal, realmente, como nós conversamos no início, o ultrassom de carótide com dupla de carótides vertebrais é um ultrassom muito solicitado. Tá? É um ultrassom que, teoricamente, não é difícil de ser feito. É necessário uma certa mão e é necessário realmente esse entendimento do Doppler. Tá? Eu repito, o Doppler ele é algo que a gente precisa ter uma compreensão e ter, lógico, a questão dos botões, principalmente para os R1s que estão começando, mexe com muito botão, mexe com escala, mexe com PRF, mexe com ganho, com linha de base. Então, são muitos botões que têm que ser executados e que ali atrapalham um pouco no início, tá? Mas quando a gente tem a compreensão daquilo que a gente quer buscar ou daquilo que a gente está encontrando, você realmente ter uma compreensão daquilo que você obteve, e é isso que é importante no Doppler, você acaba facilitando o teu exame, otimizando o teu exame, é um exame que paga melhor, então é algo que a gente realmente tem que se dedicar e fazer de maneira consistente, né? Buscando realmente essa compreensão, ajudando o paciente e a se autoajudando também, porque é um exame que você faz com uma certa rapidez e agilidade, tá? Então, é importante essa questão do modo B, tá? As tabelas são fáceis. É importante a compreensão da questão do Doppler, da física do Doppler, e aí a gente tem aquela questão só pela anatomia a gente consegue identificar a interna da externa, né? Aquela velha máxima, a interna é externa, a interna é externa e o contrário, mas não obrigatoriamente assim, porque por vezes
a carótida, ela pode sair cavalgando, tá? Quando ela sai cavalgando, normalmente a interna ela é superior, ela é anterior, e a externa ela é mais posterior, tá? Normalmente a externa ela tem um menor calibre do que a interna, tá? E ao modo B, na externa, por vezes, a gente consegue ver ramos saindo da artéria carótida externa. Da artéria carótida interna, nós nunca vamos ver na parte cervical. Lembrar que o primeiro ramo da carótida interna é a artéria oftálmica. Então, é lá realmente bem central, tá? Então, são meios de ver e diferenciar a interna da externa já no modo B, tá? No modo, no color Doppler, no Doppler espectral, realmente a artéria externa, carótida externa, tem uma maior resistência do que a carótida interna, normalmente, tá? E existe um ponto que eu sempre gosto de frisar para os colegas, é que na curva do Doppler espectral da artéria carótida externa, você tem uma incisura após a sístole, que ela é bem característica da artéria carótida externa, tá? Coisa que na interna nós não temos. Nós temos mais uma onda bifásica mesmo, sobe a sístole e desce e já começa a diástole. Se vocês prestarem atenção, na carótida externa, você tem a sístole, e aí você tem uma incisura, e ela volta a subir para fazer a diástole, tá? Isso pode acontecer também na carótida comum, mas para diferenciar a carótida a externa da interna, essa incisura, ela é muito interessante. Então, quando você vê uma curva, eu estou na interna, mas vê essa incisura, você, será que eu estou no lugar mesmo correto? Então, volta, sempre recomendo voltar para o modo B, joga ali o transdutor no bulbo, na bifurcação, para você fazer o giro e aí procurar a interna e a externa, tá certo, pessoal? É algo que na prática a gente pode trabalhar mais. Eu acho que esses detalhes práticos de conhecer o que é a interna da externa facilitam a gente na hora de fazer os exames e agilizam, otimizam o nosso tempo.